está aqui, irmãos? Glória a Deus! Quantos creem em glória? Glória a Deus! Glórias a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos trazer a palavra dessa noite, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão para nós produzindo uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Podem sentar. Aqui Paulo está nos revelando o segredo para nós não perdermos a alegria no dia a dia. Embora as aflições, embora as tristezas, mas Paulo aqui nos revela um segredo para que nos permitisse ter uma vida de esperança naquilo que nós almejamos. E Paulo aqui fala que encontrou esse segredo, e ele está compartilhando isso conosco nessa noite. Então, irmãos, não perca a esperança. No versículo 16, Paulo nos diz que por qual causa nós desanimamos. Qual é essa causa? É a do exterior ou a do interior? Na palavra que foi lida nessa noite, Paulo retrata o sofrimento que ele passou como leve e momentâneo, mas Paulo sofreu demais. Paulo passou por provações terríveis, mas ele diz para a igreja que a igreja viverá feliz. A igreja não passará por esse sofrimento, porque embora ela passe, esse sofrimento é momentâneo. E olha que Paulo já sofreu demais quando falou acerca desse assunto. Mas nós estamos aqui falando que ao nos tornarmos cristãos, a morte ela perde o seu significado. E essa ação de sofrimento, ela só está, irmãos, relacionada daqui para fora. Daqui para fora. Interiormente esse sofrimento não existe, se nós estivermos ligados ao trono da graça de Deus. E é isso que Paulo está testificando aqui nesse texto. Ele está nos dizendo que essa provação leve, Paulo sofreu demais, foi lançado dentro de prisões, foi açoitado. Esse homem sofreu demais, irmãos, e ele chama aquelas provações de leves e momentâneas. Eu gostaria de ver Paulo no início da sua jornada, aquele homem brilhante, significativo, dono de si, cheio da vontade e do conhecimento,
cheio da sua grandeza, porque a Bíblia diz que ele vivia aos pés de Gamaliel, um homem muito importante. Era um camarada cheio de graça aos olhos humanos. E eu gostaria de ver Paulo também no final da sua jornada, já aquele homem desgastado, sofrido, sem muita imagem para transmitir a ninguém, porque o sofrimento foi tremendo. Irmãos, não é fácil servir a Jesus como liderança. Não é fácil servir a Cristo estando na frente de um trabalho. Aqueles irmãos que estão à frente de um trabalho servindo a Deus passam por provações tremendas. Nós tivemos aqui, e por onde passamos, alguns trabalhos de libertação, uma bênção. Igreja enchia, Deus operava. A Ruth, minha esposa, sempre ali presente, e ela é testemunha. A igreja enchia, a igreja não tinha 4 membros, enchia de pessoas vindo buscar a graça de Deus. Aleluia. E nós ali, na frente daquele trabalho, estendíamos as mãos e homens caíam. E eu olhava para trás, para aqueles poucos pobres e abarrotados homens que se encontravam ali atrás de mim, pedindo que viesse ajudar, mas não fisicamente, espiritualmente, porque ali já havia um homem caído. Ninguém se ousou lançar um pé à frente, com medo ou atônito para ver o que acontecia. Irmãos, esses momentos de bênçãos foram, irmãos, para nós momentos difíceis, de duras provações. Não é fácil estar na frente, dirigindo ou estabelecendo graça para a igreja, porque o preço é pago. Paulo, ele passava por essas provações, ele sabia que o que ele já tinha passado não era fácil, mas ele sabia que a igreja de Cristo resplandece na glória de Deus. Quantos têm glória? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo resplandece na sua glória, na glória de Deus, aleluia. E Paulo sabia que todas aquelas provações, que embora você, irmãos, esteja passando, ela, embora seja dura, tremenda, desgastada, ela é passageira, e ela é suave, porquanto nós falamos que do exterior ela opera grandes e terríveis coisas aos olhos, mas interiormente ela está nos produzindo graça e vontade da parte de Deus. Se nós fôssemos abandonar, se nós fôssemos largar as coisas que são de Deus, pelas provações que já tínhamos passado, irmãos, não foram poucas. Nós passamos por provações, nós passamos perseguições, nós sofremos grandes e terríveis coisas por conta do Evangelho, porque tem pessoas gananciosas, tem pessoas, irmãos, amantes de si mesma, está escrito na palavra, pessoas que não olham para o irmão, mas para si próprio, que produzem somente para o seu ego, para o seu eu. E por isso, irmãos, não medem limites em fazer sofrer aquele que está ao seu lado.
E a Bíblia diz, irmãos, que todo sofrimento, se sofrer para a glória de Deus, você está sofrendo um sofrimento leve e suave, porque nós esperamos, irmãos, a grandeza de estarmos em Cristo Jesus. E essa ação que nós acabamos de falar, ela é uma ação somente do lado de fora, mas dentro de nós reina a esperança e a vida eterna, porque passamos no dia a dia as provações, por piores que sejam, não muda o que está aqui dentro, irmãos. Isso não modifica. Se você passa por provações na tua vida cotidiana, e essa provação modifica a tua estrutura com o teu irmão, com a tua esposa, o teu esposo, então, irmãos, está faltando alguma coisa. Alguma coisa está faltando para que você esteja inteiramente na graça de Deus, na bondade do Evangelho que Cristo nos deixou. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que ter o amor, e esse amor é um amor fraternal, um amor que nos conduz à glória eterna, o amor de Deus, o amor de abraçar o mendigo, o amor de abraçar um rico. A Bíblia diz que temos que ter compaixão com os outros. Eu quero dizer para os irmãos que a cada ano que passa, a morte, ela nos chama. A cada ano que passa, há um duelo muito grande entre o corpo e a mente. Já observaram isso? Que a cada ano que passa, nós envelhecemos mais o corpo, o nosso estereótipo vai ficando envelhecido, enfraquecido, mas o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, ele vivifica com Deus. Já observaram? E essa é uma luta constante. O nosso corpo enfraquece progressivamente, vai sucumbindo ao passar do tempo. Ao mesmo tempo, o nosso interior se renova a cada dia, sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Veja o que aconteceu hoje aqui nesse lugar. O Senhor manifestou a sua glória nesse lugar hoje. O Senhor falou para a sua igreja nessa noite. O Senhor manifestou o seu querer nessa noite e vai fazer ainda mais com você. Vai produzir coisas maravilhosas para você nessa noite. É só a gente dar lugar, é só você dar lugar. Aleluia. É só você sentir o Espírito Santo na tua vida. É muito fácil, irmão, nós desanimarmos. É muito fácil, irmãos, a gente dizer: chega, não dá mais, eu não aguento mais. É muito fácil. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Teria sido fácil para Paulo largar a toalha. Teria sido muito fácil para Paulo, mas ele diz em voz ativa: eu nunca desanimo. Então, irmãos, eu proclamo a igreja de Cristo nessa noite. Se está alguma coisa te motivando ao desânimo, eu quero que você diga comigo nessa noite: eu não desisto. Repita comigo: eu não desisto. Aleluia! Aleluia a Deus. Pode vir a luta que for, as minhas vitórias serão muito maiores ainda, irmãos. A luta vem e passa. Tem um louvor que diz assim: não desanimes não.
Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A igreja de Cristo crê em Jesus, diga amém. Amém. Se a igreja de Cristo crê em Jesus, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Pode vir a luta que for, irmãos, mas as minhas vitórias, as vitórias dos irmãos, serão muito maiores ainda. Acredite, Jesus está na tua vida. Paulo descobriu que só em Jesus ele consegue obter vitória em meio às dificuldades. Glória a Deus. Somente com Jesus, colocando Ele na frente das tuas lutas, das tuas provações, você consegue obter a graça divina. Nós aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, que diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Olha o que Paulo fala daqueles que são fracos espiritualmente, irmãos. Aquela luta que Paulo passou provações tão tremendas, que ele disse na sua palavra, revelando nos seus pensamentos, que até a vida parece que já havia ido embora. Não foram qualquer provação, e às vezes nós sucumbimos a coisas tão pequenas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Paulo diz, irmãos, para aqueles que são fracos na fé. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de vida, de morte, em perigo de morte, muitas das vezes. Paulo está falando aqui, irmão, que recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Mas a esperança que ele tinha em Cristo, o sabor, irmão, que nós temos de ter Jesus Cristo ao nosso lado, de sabermos que nós estamos construindo, produzindo uma vida eterna para cada um de nós. Não pense, irmãos, que o teu dia aqui, a tua noite aqui, servindo e glorificando o nome do Senhor, está sendo em vão. Estamos produzindo as nossas mansões celestiais. Estamos produzindo coisas maravilhosas e gloriosas no céu. Aleluia, Deus está, irmão, nos fortalecendo a cada dia, nos dando graça e misericórdia para continuarmos prosseguindo valente. Não pense, irmãos, que a tua vida aqui é à toa. Quando nós vemos a casa de Deus, quando nós falamos de Jesus para esse povo, nós estamos construindo a nossa casa, as nossas mansões celestiais. Irmãos, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me obriga cada dia o cuidado de todas as igrejas. Observaram, irmãos, que além de tudo aquilo que lhe passava, ainda tinha os traidores que ele havia de se lidar naquele momento.
E além dos traidores, daqueles que podiam te trair da sua confiança, havia a igreja em que Paulo havia de cuidar. Então ele sabia que aquele ministério, o ministério dessa igreja, sabe que esse ministério tem que ser conduzido com força e com vontade. Esse ministério não pode ser largado de qualquer maneira, porque a igreja de Cristo, ela tem que ser conduzida, não importa o que o irmão passa, o sofrimento, a dor, a angústia, mas a igreja de Cristo, ela tem que permanecer, porque neste grande dia, o dia do triunfo virá, e nós, irmãos, iremos para as mansões celestiais. Aleluia a Deus. Jesus Cristo nos prometeu. Aleluia. Alguém nesta noite que possa dizer comigo: eu não desanimarei mais? Eu não Alguém desanimarei. nessa noite que pode dizer comigo assim? Então diga: eu não desanimarei mais. De novo: eu não desanimarei mais. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia a Deus. Tem muito crente por aí, irmãos, como Davi, que disse assim, Salmo 55, no versículo 6: quem dera eu tivesse asas como a da pomba, pois então eu voaria para longe e ficaria em repouso. Observaram tal palavra? Não é assim que muitas das vezes, quando em meio a tantos problemas, a gente pensa em fugir e ir para longe? Essa carga está muito pesada, eu vou sair um pouco, vou para longe para aliviar esse peso. Não é isso? Muitos crentes pensam como a palavra que está escrita, que Davi falou, lá em Salmos, capítulo 55, versículo 6. Quem dera que eu tivesse asas como a da pomba, pois eu voaria para bem longe e ficaria em repouso. Às vezes gostaríamos de voar para bem longe, longe das tribulações, dos problemas, longe inclusive da vida que levamos. Embora, irmãos, haja momentos em que deixar problemas para trás pareça melhor, parece a melhor opção. Estou preocupado em chegar no lugar onde posso dizer: eu não vou desistir, eu não posso desistir. Embora pareça, irmãos, melhor, mas eu tenho que dizer para os irmãos: eu não posso desistir, eu não vou desistir. Acredito que esse lugar esteja disponível para todos aqui nessa noite, e acredito que esse lugar está disponível para você também. Paulo diz que ele travou uma luta familiar, e Paulo identifica uma luta comum que todos enfrentamos. A Bíblia diz que quando Paulo falou na sua palavra que embora nosso homem exterior se corrompa, ele está dizendo que o homem exterior está parecendo ser corrompido. Quem é esse homem exterior, irmãos? Alguém pode me dizer quem é esse homem exterior? É essa parte carnal que nós temos. Esse é o homem exterior. E tanto o corpo quanto a mente vê os resultados desse envelhecimento, dessa luta constante que está acontecendo dia a dia na nossa vida. Aleluia. Mas os irmãos já repararam na palavra que diz que as nossas forças se renovarão como águias, não é? Quando nós, irmãos, estamos cansados, fadigados dentro de casa, e num dia de sol quente nós saímos para o trabalho de evangelismo, chegamos em casa, né, renovados, cheios de saúde, porque nós naquele dia, naquela tarde,
nós profetizamos, nós falamos de Jesus, nós alimentamos o nosso espírito e matamos a nossa carne. Então, irmãos, nós nos fortalecemos a cada dia no espírito e a nossa carne ela se renova junto conosco. Porque nós produzimos saúde para o nosso corpo, nós produzimos vida para a nossa vida, porque quando fazemos a obra de Deus naquilo que Ele determinou, nós produzimos e a nossa mente vê esses resultados, o nosso corpo vê esse resultado. Parece que o envelhecimento não chega, parece que, embora a nossa carne, o nosso estereótipo esteja envelhecendo, nós não envelhecemos, né? E o pecado, irmão, ele conspira contra nós, ele bate muito na nossa mente para afastar a alegria que temos em Jesus. O nosso dia a dia, irmãos, é muito difícil às vezes para nós enfrentarmos, e essa luta que passamos, a nossa mente é o nosso principal inimigo, a nossa mente é o nosso principal, né? Nós somos refém dela, na verdade, né? E ela está o tempo todo querendo nos afastar dessa paz que nós recebemos hoje, por exemplo. Nós recebemos hoje aqui uma alegria tremenda, uma paz tremenda, e quando chegamos em casa, em meio a tantos os problemas e tantas aflições, parece que é uma luta da carne contra o espírito, tentando te afastar das coisas celestiais. Verdade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui deixar essa palavra, mas eu quero ler em Apocalipse capítulo 8, que diz aqui: e o segundo anjo soou, e como se fosse uma grande montanha queimando, com fogo foi lançado ao mar, e a terceira parte do mar se tornou sangue, e a terceira parte das criaturas que estavam no mar e tiveram vida morreu, e a terceira parte dos navios foi destruída. A Bíblia fala aqui, irmãos, que Deus lançará uma grande pedra no mar, e 1/3 dos navios do mundo será tirado, será consumido, será destruído. Todos os dias o nosso exterior está sendo destruído, irmãos, pela dor, pelos problemas, pelos encargos, pelas provações que são lançadas contra esse nosso exterior, razão pela qual o desânimo ele nos pega tão rápido. Já observaram? O homem exterior está sendo destruído, corrompido, arruinado todos os dias. O mundo está sob uma maldição de futilidade, dor, sofrimento, corrupção, e parece que a maior praga dos tempos atuais é essa corrupção que nós estamos enfrentando, a corrupção do dinheiro. Parece que há uma necessidade muito grande para o homem se corromper à medida que eles estão detendo o poder. Eu quero dizer uma coisa: assim como foi profetizado em Apocalipse, né, que o anjo lançará essas grandes pragas no mar, essa grande pedra, e muitos navios irão virar, muitos navios serão tragados pelo mar. Assim, irmãos, será lançado também contra a igreja de Cristo, para nos desanimar. Está sendo lançado isso todo dia contra nós, tirando de nós toda a razão, irmão, de estar diante da graça de Deus. A futilidade, o sofrimento, a dor, a corrupção e a morte. Já observaram que a morte hoje chega tão fácil dentro dos lares? Já observaram como é fácil morrer? São coisas, irmãos, que nós temos que pensar, pelo qual nós estamos passando. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23,
diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e sofre de dores até agora, e não apenas eles, mas também nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Até nós mesmos gememos dentro de nós, esperando a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Olha, irmãos, Deus, Ele está nos salvando em etapas. Ele não nos salva, irmãos, diretamente. Ele vai salvando nós por etapas. Somos perdoados e justificados por causa do que Jesus fez por nós na cruz. E o que nós estamos fazendo para produzir isso, irmãos? Observem que antigamente um homem, para levar em Israel a sua noiva para o altar, ele tinha que firmar um compromisso com essa noiva. E esse homem, ao firmar o compromisso com essa noiva, ele não poderia ter mais acesso a ela, ele não poderia estar mais próximo a ela. Então era enviado alguém para que intercedesse entre a noiva e o noivo. Mas ele não ia interceder de qualquer maneira. O noivo enviava esse mensageiro, que era o seu melhor amigo, para transmitir à noiva aquilo que ele estava passando naquele momento. Ele queria saber o que a noiva fazia, o que ela estava produzindo. E então o que ele fazia? Ele dava joias, ele dava dinheiro, coisa muito cara, de muito valor para aquela noiva, e aquele seu melhor amigo levava e produzia essas riquezas para a noiva. A noiva, quando recebia aquilo, ficava muito feliz. Mas por outro lado, a noiva, irmãos, ela também produzia alguma coisa. E eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: aquele homem, ele representa, irmãos, ele tem uma representatividade de Jesus Cristo. E aquele amigo, aquele seu melhor amigo, representa o Espírito Santo. Então Jesus, ele nos deixou o seu melhor amigo, o Espírito Santo. E toda vez que esse Espírito Santo é manifestado na igreja, ele começa a transmitir os tesouros que Jesus está enviando, que é o batismo com o Espírito Santo, língua estranha, as maravilhas produzidas por Cristo na terra. Então recebe, irmão, essas maravilhas. Mas, irmãos, por outro lado tem a noiva. A noiva, irmão, também tem que produzir alguma coisa para o noivo. O noivo tem que saber, o noivo tem que sentir, o noivo tem que ver se a noiva realmente está preparada para aquele casamento. E o que a noiva fazia? A noiva preparava um manjar celestial, aquele manjar gostoso, que quando aquele noivo, que ele recebia aquele maná feito pela noiva, ele se deliciava com aquele maná e falava: ah, essa minha noiva está pronta para casar comigo. Assim é a igreja de Cristo, irmão. Não só Jesus Cristo, ele produz para nós as benevolências, as riquezas, os benefícios gostosos das mansões celestiais, mas nós, como igreja de Cristo, também produzimos, temos que produzir para ele alguma coisa, para dizermos para Jesus que estamos prontos para esse casamento. Aleluia. E quando Jesus vier, irmãos, que encontrar a igreja de Cristo prontinha para casar, ele vai nos arrebatar, ele vai levar na sua igreja gostoso para os céus. Então nós receberemos de Jesus as dádivas do noivo glorioso. Quantos acreditam de glória a Deus? Quantos creem nesse casamento? Levanta as mãos. Dê glória a Deus nessa noite, irmão. Jesus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé. Vou passar a palavra para a nossa